Olá pessoal, tudo bom? Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, nós finalizamos uma parte em que nós calculamos as nossas tensões, nós realizamos aí o cálculo das transformações de tensão, não só limitando as nossas tensões x e y, mas tensões em planos rotacionados. Logo em seguida nós falamos aí das tensões principais através do cálculo analítico ou através do círculo de Mohr, aí um processo gráfico. Finalizando essa parte de cálculo de tensões, nós iremos aí falar um pouco sobre o cálculo das deformações. Se nós formos pensarmos em ensaios de estruturas, a gente não consegue determinar as tensões propriamente ditas. A gente consegue determinar as deformações através de dispositivos como rosetas de deformação, que eu irei falar sobre, um pouco sobre nessa aula. Dispositivos que fazem aí, que calculam, que conseguem determinar a deformação, são as células de carga ou os strain gauges, que são dispositivos eletrônicos para determinar essas deformações. Com essas deformações e com uma lei constitutiva, que seria a nossa lei de Hooke generalizada, é possível obter as tensões que atuam na minha estrutura. Então, o que é muito interessante seria, através do comportamento das deformações, determinar as minhas tensões. Na prática, é exatamente isso que ocorre. Portanto, vamos então dar uma base teórica para conseguirmos determinar as nossas deformações e através delas, através de uma lei constitutiva, através de uma lei de Hooke generalizada, determinar aí as minhas tensões associadas. Bom, então, vamos só dar um zoom aqui na nossa aula. Opa, não é essa daqui, essa daqui. Opa, isso, vou dar um zoom. Beleza, então, o nosso assunto, a nossa parte teórica, a nossa base teórica que iremos falar nessa aula são as transformações de deformação. Então, tal como as tensões, as deformações de um elemento possuem 6 elementos. Quais são os elementos aí? Na verdade ficou estranho, né? Tal como as tensões, as deformações de um corpo, seria melhor, né? Possui 6 elementos. Εx, εy, εz, γxy, γxz e γyz. Sendo possível, de modo muito parecido com o que a gente fez com as tensões, exprimir as seguintes expressões para o estado plano de deformação. Lembra, nós temos estado plano de tensão e estado plano de deformação, ok? Quais são então aí as minhas equações rotacionadas de deformação? Εx', ou seja, meu x rotacionado do meu x habitual, rotacionado de um certo ângulo, no caso é um ângulo θ, ele vai ser igual a εx vezes cosseno quadrado de θ, mais εy vezes seno quadrado de θ, mais γxy vezes seno θ cosseno θ. Muito parecido com a fórmula do σx', né? O σx' era σx vezes cosseno quadrado de θ, mais σy vezes seno quadrado de θ, mais tal xy vezes seno θ cosseno θ. Agora, o que nós iremos fazer será determinar essas mesmas equações, só que para deformações, ok? Elas são iguais. Bom, nós temos também que o γx' y' sobre 2 é igual a εy menos εx sobre 2 vezes seno de 2θ mais γxy sobre 2 vezes cosseno de 2θ. Então essas são as equações de transformações de deformação que nós iremos utilizar aí nos exercícios. Bom, lembrando que aqui a gente tem um εx'. Para a obtenção do εy', basta adicionar 90 graus ao θ original aqui na minha equação de εx'. Então aí a gente consegue determinar o εy' através da equação do εx', só que com o meu θ mais 90 graus. Parecidíssimo com o nosso σy' que a gente fez lá em transformações de tensão. Bom, só que lá nas tensões a gente tinha as nossas convenções de sinais. De tal, a gente tinha o nosso quadradinho habitual para determinar qual era o sinal do tal.
E no nosso caso das tensões normais, σx e σy, eram as flechinhas entrando ou saindo do meu quadradinho. A convenção de sinal de deformação seria basicamente essa. Deformações normais, que são deformações εx e εy, elas são positivas se elas alongam, se elas tracionam aí o meu elemento. São deformações de tração, deformações de alongamento. E elas são negativas quando elas encurtam, quando elas acabam sofrendo tensões de compressão que diminuem aí as suas dimensões. Então nós iremos utilizar muito o alongamento e encurtamento para a convenção de sinal das deformações normais. Deformações por cisalhamento γ(xy), que seriam aquelas distorções. Se vocês não lembrarem aí, eu desenhei a distorção lá em torção. Torção, a gente tem um elemento submetido a cisalhamento puro e eu consigo determinar lá o meu γ(xy) seria uma distorção do meu quadradinho. Bom, essas deformações por cisalhamento elas serão positivas se o ângulo de distorção for menor do que 90 graus. Se esse ângulo de distorção for maior que 90 graus, essas deformações por cisalhamento serão negativas, certo? Bom, com as minhas deformações εx' e εy' e γx' e y', é claro que eu posso também, de modo análogo às tensões principais, ter um estado no meu corpo em que eu não tenho deformações por distorção e eu só vou ter deformações normais. Nesse caso, eu vou estar dimensionando, eu vou estar no estado em que eu vou ter as minhas deformações principais. Então, há uma certa orientação do meu elemento, se eu rotaciono o meu elemento em um determinado ângulo, no qual não existam deformações por cisalhamento, não existam aqui o meu γxy, não vão existir distorções. E daí, no caso, as minhas deformações x e y, elas vão ser deformações ε1 e ε2, que são as minhas deformações principais. E qual vai ser o cálculo do ε1 e do ε2? Vai ser εx mais εy sobre 2, mais, se eu for calcular ε1, raiz de εx menos εy sobre 2 ao quadrado, mais γxy sobre 2 ao quadrado. E se eu for calcular o ε2, é só pegar esse termo e subtrair, ou seja, idêntico às minhas tensões. Até aqui nós não temos nenhuma novidade em relação ao que nós estávamos vendo sobre tensões, ok? Então, até aqui, eu acho que é muito tranquilo a gente associar essas equações. O que vai mudar vai ser no caso da nossa lei de Hooke generalizada, ok? Então, vamos avançar um pouquinho aí no nosso conteúdo. E é claro, né? Qual que vai ser o nosso ângulo principal? O ângulo principal ele vai ser dado por uma fórmula. Ele vai ser γxy, que seria a minha distorção, sobre εx menos εy. Eu consigo aí calcular os meus ângulos principais das minhas deformações principais, ok? Aqui é uma fórmula um pouco diferente. Posso utilizar então aquela fórmula, lembra que a gente fez tangente de θ1 seria tal xy sobre σ1 menos σy? Pode? No caso aqui, tangente de θ1 vai ser o quê? γxy sobre ε1 menos εy. Vocês podem utilizar também essa fórmula aí, e em vez de utilizar para a parte de tensões, utilizar para a parte de deformações, que vocês vão obter aí os mesmos parâmetros, certo? Bom, então vamos avançar aí um pouquinho no nosso conteúdo. Aí, vamos lá, vamos só dar um zoom. Beleza. Bom, pode-se, assim como nas tensões, definir um círculo de Mohr para as deformações. Então, se eu tenho toda a minha configuração de tensões principais, o cálculo igualzinho das tensões, eu posso definir um círculo de Mohr também para deformações. Não é tão usual quanto de tensões, mas eu posso definir também para determinar as minhas deformações principais e determinar os meus ângulos principais por aquele processo gráfico que seria o meu círculo de Mohr. Bom, mas dito isso, vamos para o que importa para a gente, que seria onde eu utilizo as deformações. Nesse caso, nós iremos utilizar bastante um procedimento que seria o procedimento das rosetas de deformação.
Então, em ensaios estruturais, só vou tirar um pouco de zoom aqui, tá bastante. Isso, agora está bom. Ensaios estruturais, ensaios que a gente faz aí em vigas, em estruturas metálicas, as deformações normais de um corpo, a gente não consegue determinar deformação de distorção por esses elementos aí que eu vou mostrar. Elas são medidas por dispositivos elétricos chamados de extensômetros de resistência elétrica, ok? Bom, eu vou mostrar depois um pouquinho como seriam esses extensômetros, só vou finalizar essa parte teórica aqui. Quando há um agrupamento de 3 extensômetros, de 3 strain gauges que a gente fala, em um padrão específico, a gente define aí as rosetas de deformação. E com os dados da roseta, é possível definir o estado de deformação de um ponto. Então, basicamente, a gente vai pôr certos dispositivos eletrônicos aqui com ângulos conhecidos e eu consigo, através das deformações obtidas por esses elementos, determinar aí as minhas deformações x, y e as deformações de distorção. Pois, olha, o meu εA, minha deformação A, ela vai ser a minha deformação x, vezes o cosseno quadrado desse ângulo formado com a minha direção x, mais εy vezes seno quadrado desse ângulo formado com a direção x aqui, mais gama xy vezes seno θA, vezes cosseno θA. E eu posso efetuar da mesma forma para as minhas outras deformações, minha deformação εb e εc. Com isso, eu vou ter um sistema de 3 equações para 3 incógnitas. Quais são as minhas 3 incógnitas? εx, εy e gama xy. E eu consigo determinar aí qual seria as minhas deformações normais x, deformações normais y e as minhas deformações de distorção com um estado pré-estabelecido de rosetas de deformação. Beleza? Bom, deixa eu ver, aqui eu já vou falar de lei de Hooke generalizada. Eu só vou mostrar então para vocês como que seria esses dispositivos, ok? Então vamos só aqui na minha apresentação. Ok, então vamos falar aí o que seriam essas rosetas de deformação. Então, nesse caso, percebam, eu posso colocar 3 rosetas de deformação com ângulos defasados. Esse seria uma das configurações usuais para as rosetas de deformação. Vou pegar só meu apontador aqui, a laser. Então, aqui com o meu eixo X eu vou ter certos ângulos e as deformações medidas aí pelos meus elementos, eu consigo determinar εx, εy e gama xy. Existem vários outros tipos de rosetas de deformação. Então, eu tenho roseta de 45 graus, uma já na direção X, outra na direção Y e outra numa direção a 45 graus aqui, para eu poder determinar a minha distorção. Ou rosetas de 60 graus. Então, perceba, eu tenho uma roseta em X, depois deslocado 60 graus vou ter uma roseta, um strain gauge aqui de B, aqui a 60 graus de X, e a 120 graus eu vou ter um outro strain gauge aqui no meu ponto C, ok? Com essas rosetas, com essas deformações, com os ângulos, eu consigo determinar aí εx, εy e gama xy. Bom, como que é esse elemento? Então, normalmente, a gente coloca esses elementos na minha estrutura, onde eu quero determinar as deformações e, por seguinte, as tensões. Então, normalmente, a gente coloca essa plaquinha. Essa plaquinha, ela vai ter essas deformações. Essa daqui, no caso, é uma roseta de 45 graus, para eu conseguir determinar as minhas deformações nos eixos usuais, ok? Então, o elemento que determina essas deformações é um strain gauge. Ele é um strain gauge elétrico, então é um dispositivo elétrico. Através das variações que ocorrem na minha estrutura de deformação, esse elemento se deforma gerando uma tensão. Certo? Então, se a gente for pensar aí, a minha tensão vai ter uma proximidade ou uma distensão desses fios. Com essas distensões vai gerar uma tensão, vai passar uma corrente elétrica, ele consegue medir as deformações. Bom, quem quiser se aprofundar, quem tiver mais dúvidas sobre como funcionam os strain gauges, eu tenho um material apropriado
para vocês analisarem como que é feito o estudo através desses strain gauges, ok? Quanto custa o strain gauge? Tudo depende da qualidade, tudo depende de quantos vocês irão utilizar. Mas, normalmente, o strain gauge aí de uma boa qualidade custa aí na média de 50 a 100 reais, certo? Bom, e como que eu insiro isso na minha estrutura? Percebam aqui, ó, na minha estrutura eu tenho rosetas. Então, essa daqui é uma roseta de deformação com strain gauge. Com ângulos conhecidos eu consigo determinar aí no meu XY. Aqui também eu tenho outra roseta, aqui é uma roseta 45, uma roseta 45. Essa me parece ser com ângulos aqui de 120 graus. Então, tudo depende, através das suas rosetas, você consegue determinar as suas deformações. Então aqui, ó, aqui nós temos o strain gauge mesmo na minha estrutura para eu conseguir determinar essas deformações, certo? Bom, então vamos agora voltar, vamos só finalizar aqui, vamos para a nossa parte teórica. Beleza, então com as minhas deformações aqui, com as minhas rosetas de deformação, com meu εx, meu εy, meu γxy determinado por rosetas, eu consigo aí determinar as minhas tensões através de uma lei constitutiva. Nesse caso, a nossa lei constitutiva que nós utilizamos é a lei de Hooke generalizada. Então, um material submetido por tensões em todos os planos, ele apresenta uma soma de estados de deformação. Qual é a soma dos estados de deformação? Vamos só dar um zoom aqui. Só um minutinho. Então, quando o meu corpo, perceba, o meu corpo original está aqui, ele está com tensões σx, σy e σz, então ele expande. Perceba que o meu tracejado, ele vai se expandindo se essas tensões forem de tração, ok? Bom, então eu puxo em x, puxo em y, puxo em z, esse corpo vai se expandir como se fosse um todo. Se eu separar aqui como vai ocorrer as minhas deformações, se eu pegasse esse meu corpo original e só puxasse em x, o que ia ocorrer? Ia ocorrer uma deformação de expansão em x, ok? Só que por coeficiente de Poisson, em y esse corpo ia se contrair e em z esse corpo ia se contrair. Afinal, quando eu puxo esse elemento, ele vai diminuindo nas outras direções e aumentando na outra. De modo análogo, se eu for fazer em y, o que vai ocorrer? Ele vai alongar em y, só que ele vai diminuir aqui em x, certo? E vai diminuir aqui em z, por coeficiente de Poisson. Por Poisson, isso daí vai ocorrer. E de modo análogo, aqui em z, isso vai ocorrer o quê? Em z ele vai expandir, só que ele vai diminuir em x e diminuir em y por coeficiente de Poisson. Então, meu estado de deformação aqui original, ele é a soma de três estados. O estado em que eu analiso só tensões em x, estado que eu analiso só tensões em y, estado que eu analiso só tensões em z, certo? Bom, se a gente analisar somente na direção x, nós temos aí pela lei de Hooke e pelo coeficiente de Poisson o quê? Bom, se eu analisar aqui só nesse meu estado 1, o meu εx1, ó, aqui está o meu σx, né? Meu σx, então, meu εx1 aqui vai ser exatamente σx sobre e, ok? Então, ó, meu εx1 vai ser σx sobre e, porque a minha tensão normal está atuando exatamente aqui na direção x. No meu estado 2, percebam que esse alongamento, essa deformação não é mais de alongamento, e quem gera ela é o meu σy. Então, agora, o meu εx2, ele vai ser o quê? Menos, porque ele está comprimindo, certo? Menos ni, que é o coeficiente de Poisson, σy sobre e, ok? Ele vai ser uma parcela aí da deformação εy, só que de compressão, ok? E o meu εx3, de modo análogo aí, vai ser o quê? Menos ni sigma z sobre e. Afinal, em x eu puxei em z, em x ele diminuiu, ele comprimiu. E como que foi gerada essa compressão? Através da minha deformação que eu fiz em z, através do meu sigma z sobre e, ok? Bom, e pela superposição dos efeitos 1, 2 e 3, se eu somar esses três efeitos, eu vou obter que a minha deformação em x vai ser o quê?
1 sobre E sigma x menos ni vezes sigma y mais sigma z, ok? Meu y vai ser o quê? 1 sobre E, de modo análogo aí. Se eu for fazer a mesma análise para y, vai ser 1 sobre E sigma y menos ni vezes sigma x mais sigma z. E meu yz vai ser 1 sobre E sigma z menos ni sigma x mais sigma y. Aí eu tenho algumas observações para falar. Então, observações. Para o estado plano de tensões, meu sigma z é igual a zero, mas meu yz é diferente de zero. Estado plano de tensões? O que era estado plano de tensões mesmo? Então eu resolvi tirar aqui uma foto da nossa lousa, quando eu falei de estado plano de tensões. Então o que é o estado plano de tensões? Seria tensões em x, tensões em y, só que tensões em z não existem, certo? Então seria o estado que nós estamos analisando a maioria dos nossos exercícios. Então o sigma z não existe nesse estado plano de tensões. Porém, se eu for analisar que meu sigma z é zero, vamos lá, vamos na nossa fórmula de lei de Hooke. Meu sigma z é zero, ok? Porém, eu vou ter yz, ok? Então, para estado plano de tensões, o meu sigma z eu não tenho tensão em z, mas por Poisson eu vou ter deformação em z, e essa deformação vai ser uma deformação aí, dependendo das minhas tensões, de compressão ou de alongamento, beleza? Outra coisa que é importante aí, lei de Hooke generalizada só é válido para materiais elásticos lineares. Afinal, essa deformação que ocorre aqui, a gente está falando que é lei de Hooke, ok? Então a gente está falando que há proporcionalidade entre meu modo de elasticidade e a minha deformação. Sempre ocorre isso? Não, ok? Então eu não consigo determinar tensões em outros materiais que não seguem lei de Hooke? Consigo, desde que eu faça uma lei para o meu módulo de elasticidade. Mas isso daí é muito avançado, isso daí nós vamos deixar aí para aulas de pós-graduação. Então, mas o que o pessoal faz aí? Porque nem todos os meus materiais seguem a lei de Hooke, ok? A gente já sabe, já falamos sobre isso em materiais de construção, inclusive. Eles corrigem aí o módulo de elasticidade numa lei para conseguir determinar aí as deformações ou para conseguir determinar as tensões através das deformações, ok? Bom, prosseguindo também pela lei de Hooke generalizada, o meu gama xy é 1 sobre g vezes tal xy, o meu gama yz é 1 sobre g tal yz e o meu gama xz é 1 sobre g tal xz. Então, vamos aí, só avançar, estamos já finalizando a parte teórica de deformações, ok? Bom, de modo que esse G aí, ele é dado por uma lei, eu acho que eu já falei até dessa lei, ele é módulo de elasticidade sobre 2 vezes 1 mais coeficiente de Poisson. Então aí a gente tem a dedução do G, mas eu resolvi suprimir essa dedução. Se vocês quiserem, depois eu demonstro a dedução aí do módulo de cisalhamento, né? O G é o meu módulo de cisalhamento. Uma observação importante, se a gente analisar a lei de Hooke generalizada, deformações de cisalhamento somente causam... Opa, desculpa, tá errado, né? Vamos ver. Ó, deformações de cisalhamento somente causam deformações nas direções em que o cisalhamento ocorre. Tá certo. Então, eu não tenho um Poisson para deformações de cisalhamento, percebam? Então, eu acho que o correto seria assim, ó, tensões que ocorrem em XY só vão causar distorção em XY. Elas não vão causar distorção em YZ nem em XZ. Eu não tenho um Poisson para tal, ok? O Poisson só vai existir para as minhas tensões normais. Distorções que ocorrem em XY não vão ocorrer em YZ nem em XZ, ok? Beleza? Bom, então vamos aí para a aplicação em um exercício. Ok? Então vamos lá, ó. Exemplo, meu exercício aí que eu propus como parte teórica aí para a gente ver. Determine as tensões principais do ponto submetido a um estado plano de tensões. Estado plano de tensões significa o quê? Que meu sigma z é zero, né? A gente já sabe, se é um estado plano de tensão que esse ponto determina, sigma z é zero. Representado pela roseta abaixo. Olha só, então percebam uma coisa. Eu quero determinar as tensões principais e eu tenho as deformações.
Então, primeiro eu vou ter que determinar as minhas deformações, aplicar uma lei de Hooke generalizada para depois achar as minhas tensões principais. Então, quais são os dados? A minha roseta é uma roseta de 120 graus. Percebam, eu tenho aqui ó, em A, B e C, aí os meus strain gauges, aí os meus extensômetros de deformação. O εA, a minha deformação obtida em A, foi de menos 400 vezes 10 a menos 6. Lembrando que deformação não tem unidade. Meu εB foi de 49,8 vezes 10 a menos 6. E meu εC foi de 612,7 vezes 10 a menos 6. O módulo de elasticidade desse material é 20 vezes 10 ao cubo kN por centímetro quadrado. E o Poisson desse material é 0,3. Bom, então agora temos que determinar εx, εy e γxy, ok? Então, para facilitar os cálculos, eu poderia muito bem colocar aqui ó, que o meu x está para cá e meu y está para cá. Mas para facilitar os cálculos, eu vou adotar a seguinte convenção de eixo. O meu x está em cima do b e o meu y está a 90 graus aqui do b. Posso fazer isso, professor? Pode. Tanto faz você determinar εx e εy para qualquer eixo que você queira adotar aí. Bom, se o meu x está em cima do b, então meu εx é igual ao meu εb, que é igual a 49,8 vezes 10 a menos 6. Bom, se o meu x está aqui em cima do b, o meu θA é um ângulo que anti-horário. Se é um ângulo anti-horário, de B para A, ele tem 120 graus. E o meu θC é um ângulo horário. Se é um ângulo horário, ele é um ângulo negativo de menos 120 graus. Professor, de onde veio esse 120 graus? É dado do exercício. Beleza? Bom, então, com o meu εx', que agora eu vou determinar que o meu A é um εx' e o meu C é um εx'. Com o εx' igual ao meu εA, que é menos 400 vezes 10 a menos 6, e com o meu θA de 120 graus, eu vou conseguir determinar aí εy e γxy. Então, vamos fazer aí, ó, meu εA, que foi dado menos 400 vezes 10 a menos 6, é igual ao meu εx, que é 49,8 vezes 10 a menos 6, vezes cosseno quadrado de θA, que é 120 graus, mais εy vezes seno de 120 graus, mais γxy vezes seno de 120 vezes cosseno de 120 graus. Ok? Bom, dando prosseguimento aí. Vamos só dar um zoom. Ok. Opa, vamos dar mais zoom aí, porque senão... Aí, agora a tela está cheia, né? Então, resolvendo o sistema formado pelas duas equações, eu acho que eu não fiz a outra equação, hein? Eu suprimi a outra equação, hein, pessoal? Deixa eu ver se eu estou aqui na parte de baixo. Ah, tem outra equação sim. Bom, como meu εx' é igual ao meu εc agora, certo? E meu εc foi dado aí pelo meu strain gauge de 612,7 vezes 10 a menos 6. E o meu θC, já que é no sentido horário, ele é negativo de menos 120 graus. Eu vou obter o quê? Bom, meu εc, que é 612,7 vezes 10 a menos 6, é igual ao meu εx, que é 49,8 vezes 10 a menos 6, vezes cosseno quadrado de θC, que é menos 120 graus, mais εy vezes seno de menos 120 graus, mais γxy vezes seno de menos 120, vezes cosseno de menos 120 graus. Ok? Agora sim eu vou ter duas equações. Então, se eu resolver aí o sistema formado por essas duas equações, eu vou achar εy e γxy. Resolvendo o sistema, meu εy vai dar 125,2 vezes 10 a menos 6 e meu γxy vai dar 1169,4 vezes 10 a menos 6. Lembrando que não tem unidade aí para deformações. Se eu aplico a lei de Hooke generalizada para o estado plano de tensões, eu vou ter aqui, ó, aqui meu εxy, que são os epsilon que eu consegui determinar aí lá no meu ensaio. Afinal, εz eu não consegui determinar, não consigo determinar aí pelos meus strain gauges. Eles vão ser o quê? εx vai ser 1 sobre E, sigma x menos ni vezes sigma y, lembrando que sigmas eu não tenho para o estado plano de tensões. Meu εy vai ser 1 sobre E vezes sigma y menos ni vezes sigma x, ok?
Epsilon-x é o que? 49,8 vezes 10 a menos 6, que eu determinei aí através das minhas rosetas de deformação, que eu falei que era o meu epsilon-a. Ele vai ser 1 sobre e, que vai ser 1 sobre 20 vezes 10 ao cubo, que é o e que foi dado no exercício, vezes sigma x, que é o que eu quero achar, menos o meu Poisson, que é 0,3, vezes sigma y. Bom, meu epsilon y, que eu achei aqui pelo meu sistema, ele vai ser 125,2 vezes 10 a menos 6, 1 sobre e, que é 20 vezes 10 ao cubo, vezes sigma y menos 0,3 vezes sigma x. Resolvendo esse sistema aqui, eu encontro que meu sigma x é 1,92 kN por centímetro quadrado e meu sigma y é 3,08 kN por centímetro quadrado. Então, eu achei já meu sigma x e meu sigma y. Falta eu achar o meu tal xy. Bom, meu tal xy eu vou achar pela distorção gama xy. Meu gama xy ele é 1 sobre g vezes tal xy. G eu não tenho, mas o g ele é dado por qual lei? Ele é E sobre 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson. Meu g, então, aqui, ó, acho que eu coloquei os valores já direto na fórmula. Meu gama xy eu obtive do sistema, ele é 1169,4 vezes 10 a menos 6. Então, ó, 1169,4 vezes 10 a menos 6. Bom, 1 sobre g, então eu vou ter o quê? 1 sobre esse valor. 1 sobre esse valor vai ser 2 vezes 1 mais o meu coeficiente de Poisson, 2 vezes 1 mais 0,3, sobre o meu E, que é o meu módulo de elasticidade, que é 20 vezes 10 ao cubo, vezes o meu tal xy. Resolvendo essa conta, eu encontro que meu tal xy é igual a 9 kN por centímetro quadrado. Com sigma x, com sigma y, com tal xy, eu consigo determinar as minhas tensões principais. Então, agora, colocando nas fórmulas das minhas tensões principais, sigma 1 e sigma 2, sigma 1 vai ser sigma x mais sigma y sobre 2 mais raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. E meu sigma 2 vai ser o quê? Sigma x mais sigma y sobre 2 menos raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Substituindo os valores que eu obtive da lei de Hooke generalizada, eu encontro que meu sigma 1 vai dar 11,52 kN por centímetro quadrado e meu sigma 2 vai dar menos 6,52 kN por centímetro quadrado. Da onde eu obtive esses valores? Das minhas tensões principais, ok? Aqui, eu acho que eu não pedi no exercício, mas eu fiz também o meu ângulo principal 1. Então, eu fiz tangente de θ1 vai ser o quê? Tal xy sobre sigma 1 menos sigma y. Meu tal xy é 9, meu sigma 1 é 11,52 e o meu sigma y é 3,08. Resolvendo aí essa tangente de θ1, fazendo o arco tangente de θ1, o meu θ1 vai dar positivo 46,84 para eu conseguir determinar os meus planos principais, onde vão ocorrer as minhas tensões principais. Bom, pessoal, em relação a essa aula aí de tensões principais, era de deformações, né, principais e transformações de deformações, era basicamente isso daí. Hoje eu vou pedir para vocês resolverem aí um exercício em relação aí às partes de deformação e eu farei na live de hoje a correção da nossa prova, certo? Então, hoje a nossa live, depois eu combino aí com vocês o horário, eu irei resolver aí a prova de vocês, certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado, pessoal.